A Rádio Federal orgulhosamente apresenta Energizando, estrelando o apresentador amigo da vizinhança, Nestábulo Ramos, e seus convidados muito especiais. Bom dia, ouvintes da Rádio Federal, eu sou o Nestábulo Ramos e começa agora o episódio 4 de Energizando. Problemas morfológicos, posturais, lesões articulares, patologias reumáticas, doenças respiratórias. Você não vai ouvir falar nada sobre isso aqui hoje, porque nós vamos falar, você assustou, né? Nós vamos falar sobre o outro RPG, galera, o Roleplay Games. Nossos especialistas desta edição, o Elton Rocha, da Omninerdia, Yamabushi Cunha, Ricardo Malen e o professor Valberto Betão. O nosso correspondente em Londres, Diego Diel, vulgo Baconzitos. Sem esquecer, DJ Goku e a sidekick Isis. Mas primeiro, vamos começar a nossa seleção especial de músicas, já aproveitando que o Homem de Ferro 3 estreou ontem, vamos começar aí com uma seleção bacana para homenagear o nosso Ferroso. Solta o som aí, Goku. Aí, vocês ouviram Black Sabbath, o tema do Homem de Ferro e aquela musiquinha da abertura do desenho desanimado do Homem de Ferro da década de 60. É curtinha, mas ela é legal, né? Rádio Federal. É isso aí. Voltamos. Aproveitando que o filme do Homem de Ferro estreou ontem, vamos fazer aqui um sorteio, concurso, mistura de sorteio com concurso. Vamos sortear, fazer um concurso sorteio com a camiseta, uma camiseta cortesia da Kingdom Comics, doada pro nosso programa. É muito simples, você só precisa entrar aqui no site da rádio, tem um post lá no blog do Energizando, você vai escrever a sua resposta lá para a seguinte pergunta: se você fosse um clandestino na casa do Tony Stark e invadisse lá o laboratório dele e encontrasse a armadura dando sopa e você pudesse pegar e saísse com ela, o que você faria? Vale a resposta mais criativa. Então, não deixe de comentar e participar. Você pode entrar aqui também, pode falar com a gente ao vivo pelo Skype, Rádio Federal, tudo junto. Fica ligado também no facebook.com/Rádio Federal. E a gente está aqui. Hoje, vamos começar, já tá valendo, hein? Já pode começar a escrever suas respostas. Vamos começar então, RPG, o Elton Rocha, da UNZA e da Omninerdia. Cara, vamos lá, vamos falar sobre... Fala sobre a UNZA aí, editora independente de RPG. Bom dia, pessoal, muito bom estar aqui de novo nesse sábado de manhã. Os nerds estão começando a acordar mais cedo. Por causa do programa. Exatamente, isso é muito legal. E, bom, além de ser os organizadores da Omninerdia, junto com o Ricardo, que está aqui hoje, e o Guilherme, que ainda virá num outro momento, eu também sou um dos fundadores de uma editora independente de RPG que chama UNZA RPG. O nome é uma história à parte, então eu não vou explicar agora o que é UNZA e por que é UNZA, porque demora. Nem eu sei o que é. Mas, enfim, Eu também não. só para dar um Você gostinho, tá se metendo, hein? UNZA é uma palavra em sérvio. Depois eu falo mais sobre isso num outro programa. Bom, a UNZA RPG é uma editora que surgiu nessa última onda, nessa última leva de editoras independentes de RPG aqui no Brasil. Né, a gente é apadrinhado da Redbox Editora, que é a responsável pelo Old Dragon, que é uma versão old school do RPG mais clássico de fantasia medieval, né, e que traz de volta essa ideia de um RPG mais simples e mais focado na criatividade dos jogadores, na habilidade da pessoa que está jogando e não da aleatoriedade dos dados e de 1 milhão de regras para você definir o que acontece dentro de jogo. Pessoalmente, tanto eu como os outros 2 sócios da UNZA gostamos muito dessa ideia de um RPG mais intuitivo, mais focado nos jogadores e no mestre, do que numa pilha de regras. E aí a gente surgiu apadrinhado pela Redbox. Nosso primeiro material foi um suplemento para eles, que é o Goblins em Campanha, que é um suplemento pro Old Dragon para você jogar com personagens Goblins. É ao mesmo tempo engraçado e empolgante jogar com Goblin, porque é um personagem mais fraco. Pois é.
é um personagem mais fraco do que, né, uma raça mais fraca do que o pessoal normalmente está acostumado, mas ao mesmo tempo tem todo um quê especial de estar jogando com eles. E para não me estender muito, a outra coisa que eu queria falar da UNZA é sobre o United Earth Defense, o ED, que é o mais novo anúncio, né, que a UNZA RPG fez essa semana, inclusive, na quinta-feira, que é o próximo jogo que a gente vai estar lançando, que é um jogo sobre ficção científica, sobrevivência e glória, né, trabalhando a ideia de combates difíceis e gestão de recursos escassos. Ele é de autoria do Júlio Matos, foi criado para o RPG Genesis 2012, tem sido desenvolvido largamente aí ao longo dos últimos meses, já chegou a ter mais de 12.500 downloads da versão beta, né, juntando a beta e a beta 2, e vai sair pela UNZA RPG provavelmente ainda esse semestre, se não no comecinho do próximo, a versão definitiva, impressa e em PDF, né, nessa parceria nossa aí com o Júlio Matos, né, que tem o estúdio, perdão, eu quase esqueci, o Zé Kang Studio. Isso. Me diz uma coisa, Elton, quando é que começou essa onda de editoras independentes de RPG? A gente sabe que tem as editoras que publicam material sobre RPG, mas vindo de fora, não é isso? Material do exterior. E como é que é a diferença? Tem mais liberdade? Quem tem uma editora independente tem mais liberdade na hora de criar? A coisa fica mais com a cara da editora ou com a cara de quem está bolando o projeto? Como é que é isso? Quais os prós e os contras? Cara, uma opinião pessoal minha é que o independente tem toda a liberdade para errar, sabe? Geralmente o cara não tá... Ele não tá focado, tipo, ele não precisa dar retorno naquele primeiro livro, ele sabe que ele não vai viver daquilo tão cedo, apesar de que algumas das editoras já conseguem se sustentar bem, né? Mas é uma coisa assim, o cara tá lá pra experimentar, ele tá lá por amor àquilo que ele tá fazendo, e na UNZA, por exemplo, o nosso objetivo inicial era, cara, a nossa meta é publicar. Eu não quero saber se eu vou conseguir ganhar dinheiro, se eu puder não gastar, ótimo, e a gente conseguiu não gastar na publicação dos 2 primeiros livros. O público ajudou muito a gente, comprou o livro na pré-venda, o que permitiu que a gente fizesse as impressões dos livros apenas com o dinheiro da pré-venda. Né, isso foi muito legal pra gente. Então, assim, ser independente significa muito essa liberdade pra errar, né, pra experimentar, para conhecer mais de perto o que você está fazendo. Mudar, né? Fazer mudanças. Exatamente. Né? É muito mais dinâmico, é muito mais livre. E sobre a questão de quando surgiu, para tudo eu acho que você sempre tem o mainstream e os independentes trabalhando mais ou menos juntos. Com o RPG é o que está acontecendo há algum tempo já, e talvez o Ricardo consiga definir melhor o tempo disso. O que está acontecendo é que ninguém mais, nem mesmo as grandes, vendem horrores de livros de RPG. Tipo, não existe blockbuster de RPG. Né? Em termos do que foi um tempo atrás, com o D&D e com outras coisas que realmente venderam muito. Hoje, é de fato uma coisa muito de nicho, é um nicho com um público fiel, mas mesmo os grandes diminuíram suas vendas. E o que é que aconteceu? Com isso, eles pararam de inovar. As grandes têm basicamente os mesmos jogos até hoje. Não tem jogos novos de fato saindo. Tem suplemento, tem revisão, edição nova, mas não tem novidade. E aí nessa onda é que os independentes começam a crescer. O público quer novidade, eles querem conhecer coisas novas, eles querem ser surpreendidos. Esse é o diferencial da UNZA. E de outras independentes também. A gente consegue, justamente por essa liberdade para errar, inventar, cara. Então, por exemplo, a gente tá lançando agora, vai lançar, né? O Beat'em Up também, o Ricardo vai falar um pouquinho mais depois sobre ele, que é um RPG para simular os jogos de pancadaria nostálgica. Assim como a gente vai lançar o United Earth Defense, que é um jogo de ficção científica. Assim como a gente vai lançar o Tea Time, que é um RPG sobre chá, viagem no tempo e robôs gigantes. Então... Seguindo a onda lá da feiticeira, o guarda-roupa esses títulos são ótimos, né? E o detalhe que você pode falar do Tea Time, né, é que o escritor não é brasileiro, lá de Portugal, exatamente. Né, mostrando a internet ajudando aí essa parte, né? Mostrando a internet ajudando nisso. Ricardo, pega esse gancho do Elton e acrescenta aí, ele já passou a bola pra você, e fala do D30, cara.
Bom, o Grupo D30, ele existe desde 2008 aqui em Brasília. A baixinha tá no meu colo. A Estelinha é filha do Ricardo, ela veio aqui mascote. também, ela veio dar opinião. Ela vai falar sobre RPGs infantis mais pra frente. Então, o Grupo D30, ele existe desde 2008 em Brasília, né? O Valberto, ele faz parte, ele que criou o nome, na verdade, D30. Foi. Né? Quando a gente pensou no nome, era aquela coisa, por que D30? D30 é um dado raro, que nem jogador de RPG. Tudo escondido num buraco. Então, o grupo D30 surgiu para tentar tirar esses dados D30, né, de suas casas e participarem, se encontrarem, trocarem uma ideia, esse tipo de coisa. Então, desde 2008 que a gente faz vários encontros bimestrais em Brasília. Começou como um projeto itinerante, a gente ia aonde oferecessem um espaço pra gente. Tipo, ofereceram um salão de festa no Guará. Lá íamos nós, montamos a estrutura, convidávamos as pessoas a jogar. E depois a gente acabou percebendo que no plano dava mais público. E aí a gente focou os nossos encontros no plano piloto. Né? E é onde são desde então. Ano passado foi quase todo ano no Sesc. E agora, no início desse ano, a gente começou a fazer no Clube Vizinhança da Asa Sul. Da Asa Sul. A ideia do encontro, a gente tem o site do D30, né? Que é Fala aí o site. www.d30rpg.com.br. E se procurarem nas mídias sociais também, D30RPG, também tem lá. A gente sempre divulga a programação do evento. Então a gente no site abre a inscrição das mesas para o pessoal se inscrever fazer a sua inscrição do jogo que quer, e os encontros são temáticos, que foi um diferencial que a gente começou ano passado. Ah, que legal, cara. Então, isso é um desafio que a gente propõe aos mestres. Aquele mestre que queira, a gente dá um tema. Por exemplo, o encontro passado foi pandemia. Então nós tivemos várias mesas envolvendo o tema vírus, zumbi, infecção. Foi muito bacana. E é sobre um desses que eu vou falar depois, que vai ser a mesa que... E quais jogos? Quais jogos que a rapaziada gosta de mestrar lá? Pois é, isso aí é o interessante, que é, como o Elton estava falando, né? As grandes empresas, elas perderam aquela questão do... Hoje elas estão naquela mesmice e perderam um pouco a questão do destaque, né? Então, hoje você tem muita questão do mercado indie. Você tem muito os sistemas independentes. Então, o nosso encontro, ele é diversificado. É incrível. Tem sistemas independentes, tem sistemas mainstream, mas é um misto que você não encontrava no passado, né? Antigamente, você tinha duas divisões claras. Era o D&D e o Vampiro. Sim. Vou botar 3. D&D, Vampiro e GURPS. Hoje você tem RPGs que você praticamente às vezes nunca ouviu falar. E que com a chegada da internet, né, a chegada no Brasil principalmente dos concursos de incentivo aos escritores independentes, como o RPG Gênesis, que o Elton falou, que é um concurso feito Brasil-Portugal, que é justamente para procurar novos escritores com seus RPGs, e um outro concurso, que é o concurso Faça Você Mesmo também, surgiram jogos fantásticos. E no nosso encontro, graças a Deus, o pessoal tem aderido, tem trazido novidade. Entre esses jogos fantásticos, qual o seu favorito, assim, que você já viu que você mais gostou? O meu é de uma, assim, não é... O meu favorito mesmo não é um nacional. Tudo bem. O Elton sabe qual é, ele deve estar segurando para não falar. Tem uma editora independente dos Estados Unidos chamada Bully Pulpit Games, né? E tem um cara que escreveu, que é o Jason Morningstar. Até o nome do cara é maneiro, né? Morningstar. Caramba, ele é índio? Sei não. Se ele for nome artístico, mesmo assim ele escolheu um excelente nome, viu? Ficou bacana mesmo, ficou bacana. E é um RPG chamado Fiasco. Fiasco? Fiasco. Genial. É um RPG de narração compartilhada. Você não queria deixar o cara falar, né? É um RPG de narração... Na hora que ele se empolgou. O Elton tá ali olhando pra mim, eu acho que eu não devo falar sobre isso. Não, que é isso, gente. Não, legal, na boa, pessoal. Aqui não tem censura, todo mundo pode falar sobre o que quiser aqui. Os independentes não têm nação. Não tem, exatamente. Eles são os. Não ficam ligados a nada, né? Tá sério, é melhor não ter o rabo preso mesmo, né? Esse é o grande barato da independência. Com certeza. Aí o Fiasco, ele parte muito do princípio de narração compartilhada. Pô, legal. E aí não existe mestre, sim. Todo mundo é mestre no jogo. Não vira bagunça, não? Não. Ele funciona como se fosse um filme.
entendeu? Ele funciona como se fosse um filme, cada um fala no seu momento, a sua... Se não tem mestre, o cara já fica assim, ó. Todo mundo posso já fazer o que eu fica... quiser. Todo mundo já fica... Mas é bem interessante a mecânica dele. Pra mim, ele é um RPG muito bom, assim, pra pessoas iniciantes. Ok. Legal. Bom, vamos de música de Jigoku e a gente volta daqui a pouquinho falando mais sobre RPG, o outro RPG, viu, galera? Solta a música. É isso aí, vocês ouviram o remix do desenho do Homem de Ferro de 1996. O desenho não é lá essas coisas, mas a música da abertura, o tema da abertura era muito legal. E também o AC/DC Shoot to Thrill. Rádio é federal. Quem sabe é ao vivo. Coordenação de escola, velho, que isso. Os desafios do programa ao Parece vivo. que eu tô numa coordenação de escola. É, né? Aqui, bicho, aqui é uma sala de aula mesmo, cara. Estamos aí aprendendo e principalmente a característica principal da sala de aula que é a bagunça, né? É isso aí, Cunha, Yamabushi, Cunha. Cara, você é o cara que tá fazendo a armadura muito legal do Homem de Ferro. A gente viu algumas peças. Não está terminando. Felizmente não conseguiu terminar a tempo do programa. Mas você se compromete a voltar aqui Com certeza. pra mostrar ela, né, terminadinha e tal. Cara, fala pra gente como é que foi, de onde você tirou essa ideia, como é que foi que surgiu. Eu sei que não precisa falar que eu curto Homem de Ferro. Será que é porque você gosta de Homem de Ferro? Não, escolhi aleatoriamente. Fala pra gente aí, cara. Então, bom dia pra todos aí, a galera que tá ouvindo a rádio também, todo mundo. Começou, na verdade, com... Além do lance de ser fã do personagem, começou com RPG. O interessante foi justamente isso, a gente tava conversando a respeito. Eu comecei a desenvolver, por assim dizer, essa habilidade de fazer as armaduras e tudo mais, foi justamente com RPG. A gente tinha um grupo que jogava RPG e começamos a participar das festas medievais que aconteciam aqui em Brasília. A gente é colega do pessoal que organiza e tudo mais. E a gente teve a ideia de começar a ir para as festas fantasiados dos nossos personagens que a gente tinha no grupo jogando. Legal. Então a gente se reunia para poder cada um procurar material e ajudar o outro a construir a fantasia e tudo mais. Eu acabei descobrindo o EVA, que é uma maravilha, né? Maravilha. Você faz mágicas, EVA é uma pistola de cola quente, você faz o que você quiser, cara. E não pode esquecer os fascículos da revista MacGyver. Tipo isso. E aí começou assim, né? Então eu comecei a desenvolver o gosto por fazer essas armaduras assim. E aí com um filme que como eu disse, né, eu já curtia bastante o Homem de Ferro, conhecia através dos quadrinhos. Quando era moleque eu acompanhava, mas não tinha não acompanhava com sequência, né? Acompanhava de moleque, assim, eu gostava das histórias, gostava do personagem e tudo mais. Melhorou, assim, a relação exponencialmente depois dos filmes, que eu sou bem mais cinéfilo do que qualquer outra coisa. Então, na época, quando você era garoto, também não tinha tecnologia que tem hoje, tecnologia EVA. Não. Pra fazer, né? Tipo, eu nem pensava em fazer esse tipo de coisa, não. E aí, eu desenvolvendo essas coisas de fazer armadura e tudo mais, conheci o Hermes também, né? Que o pessoal, a galera desse cenário conhece bastante. O Hermes, claro. Eu troquei umas ideias com ele, porque a gente se conheceu na festa medieval também. E ele falou que estava querendo fazer uma armadura do Homem de Ferro. Eu já estava com uma ideia também, né, de querendo fazer, só que não tinha um norte, não conseguia imaginar por onde começar, como fazer. E foi quando ele falou, eu falei, não, eu tô fazendo uma. Eu até perguntei, beleza, vai ter alguém pra me dar uma luz, né, tudo mais. E aí, como é que você tá fazendo? Ele, no olhômetro, eu vou olhando e cortando. Eu falei, filha da mãe, como é que eu vou fazer agora? Tipo, eu não consigo fazer assim. Aí fui tocando na internet, achei um software chamado Pepakura, que ele é para papercraft, né? Então ele faz modelos 3D para você montar as coisas em 3D, só que de papel. Que legal. Então, teoricamente, esses samples, essas como chama? Esses moldes que eu estou usando para fazer, teoricamente eles seriam feitos para fazer essa armadura de papel, né? Eu não sei se funcionaria, porque eu já vi na internet fotos de pessoas que fizeram de papel e passaram resina depois para ficar endurecido e tudo mais. Tem umas que ficam muito boas, umas que ficam meio estranhas, de papel. Só que eles usam papel de uma gramatura mais grossa, assim, né? Papel tipo, Paraná. papel cartão, uma coisa assim. Não é, alguma coisa do tipo, uhum.
E eu adaptei pra EVA. Quando eu adaptei pra EVA, descobri que também já tinham outras pessoas que já tinham feito isso também, e comecei a procurar. Aí foi desenrolando, cara. Tá, infelizmente, como você disse, né, eu não consegui fazer a ideia era terminar ela pro filme agora, né, pra estreia do terceiro filme. Só que acabou que eu não consegui porque tive alguns imprevistos de tempo. Meus gatos também acabaram mastigando algumas partes. Mas gato, cara, é assim mesmo. E por falar nisso, quem quiser adotar, Você tá entregando pra adoção, né? Tá aqui, ó, Izzy, você vai querer adotar o... Manda ela pra cá. Aí, você já tem quantos lá? 15, né? Tem que ser rápido, antes que a mulher veja. Depois de gato, eu falo que vocês apareceram, assim. Não tem a gangue dos Dobermans? A Izzy vai fazer a gangue dos gatos, pra assaltar banco, essas coisas assim, né? Coisa bem de nerd mesmo. Nerd do mal. A Catwoman. Pô, legal, cara. Pois é, mas assim, é um processo que pra mim tá sendo muito bacana ver. Porque quando eu comecei, eu não esperava que fosse ficar tão legal. Quando você começa a construir, montar e ver assim, caraca, tá ficando muito igual, daí você começa a empolgar mais. Vai Nossa, ficando a gente tava vendo, a gente tá com o capacete, tô olhando pro capacete ali agora, e realmente é bem complicado de fazer, cara. Assim, ô Cunha, passa o teu perfil no Facebook pro pessoal também dar uma olhada no que você anda fazendo, no processo. Né? Porque eu lembrei de quer você agora. segredo, Não é segredo, não. Eu fiquei lembrando de você falando quando a moça pediu lá na portaria seu nome. Não deixa que eu escrevo. É porque o meu. Yamabushi Cunha, que tá como no Face. Tá meu nome búdico, né? Porque eu sou budista, então eu coloquei o nome. Então a gente faz assim, depois a gente pega as fotos, disponibiliza no tagueia, no blog. Taguei eu lá que o pessoal acha fácil. Isso, ok. Beleza. Pô, legal, cara. E é isso, cara. Eu tô experimentando um processo também de várias outras coisas como o pessoal em inglês chama de coating, né? Que é tipo colocar uma camada plástica em cima do EVA. Porque como o EVA é muito maleável, mesmo que eu esteja usando um de 12mm, se eu, por exemplo, dobrar ele ou encostar alguma coisa, geralmente ele marca, né? Porque, principalmente depois da pintura. Então racha a pintura e tudo mais, fica muito... E que material que você tá usando pra... Então, eu comprei contornar esse problema aí. Tô tentando, não consegui ainda contornar esse problema. Eu tentei colocar poliuretano líquido, que é uma espécie de... É como se fosse um plástico líquido. Ele vem em duas partes, você mistura essas duas partes e passa como se fosse... Ele fica com uma consistência como se fosse de cola. Sim. Ele passa no produto e ele seca e supostamente ficaria, depois de seco, duro que nem plástico, né? Essa camada onde você passou. O problema é que ele seca muito rápido. Eu tive um problema testando, passando nas peças, é que às vezes eu tava passando, pincelando, e ele já tava secando. Aí falou, não! O pincel já ficando duro em cima do... Foi terrível, mas assim, tô testando, já falei com o Hermes mesmo, o Hermes falou assim, não, tô interessadíssimo nesse produto aí, traz aqui em casa pra gente ver, vamos fazer testes. Vamos testá-lo. O próprio Elton já deu uma sugestão, né, porque como você tem que misturar as duas partes e depois começar a pintar, o Elton de repente sugeriu, né, pinta primeiro, passa a primeira camada de uma parte e a outra você passa com a outra parte em cima, né? Mas eu tenho que testar, eu não consigo testar porque eu tenho que ver se nesse processo ele consegue, as duas partes conseguem misturar proporcionalmente e reagir para formar o plástico e tudo mais. Mas assim, tá bem bacana, tô gostando pra caramba de construir, eu gosto do personagem, gosto de fazer esse tipo de coisa e tá acontecendo, tá? Assim que tiver pronto, com certeza eu volto aqui pra dar uma palhinha de como ficou. Tá ficando muito legal, cara. A do Hermes ficou muito legal também, o pessoal cara. Que tá em casa depois vai dar uma olhada nas fotos. Eu vi a do Hermes que ele fez pro filme dos Vingadores, né? Isso, e aí ela apareceu. Todos os Vingadores. Estavam todos lá. O Homem de Ferro também. E agora na estreia do 3, agora que a gente foi lá ver, ele apareceu lá e tava... A armadura dele também tava lá, fazendo festa lá com a galera, tirando foto. Eu tirei foto com eles lá também. Eu vi a foto. Bem legal. Ficou bacana. Tá aí a foto aqui, ó. Tá aqui a foto. Muito legal, cara. O Hermes, não sei se tá ouvindo aí, mas prepare-se que dia 11... Pois é, eu falei pra ele, tem que dar uma palhinha lá também, cara. Não, vai vir, com certeza. Ele vai vir junto com o organizador do Geek Prime. Boa, bacana, legal. E eles vão vir, aí vamos falar também, aí ele vai falar o segredo dele, o livro Hermes e suas fantasias. Ele vai falar pra gente tudo que ele tá planejando aí, quais são os próximos que... Tudo isso a gente vai perguntar pra ele. Poxa, muito legal, cara. Goku,
Vamos soltar mais música aí. Ah, sim, pessoal, seguinte, antes que eu esqueça, Meu recado, não? Goku me lembrando, tá rolando aí a perguntinha no blog, entrem, responda a pergunta, a resposta mais criativa vai ganhar uma camiseta da Kingdom Comics, a sua escolha. A pergunta é simples, se você entrasse lá nos laboratórios do Tony Stark e conseguisse ter acesso à armadura dele e roubasse, o que você faria? O DJ Goku disse que ele ia usar pra pegar a Gwyneth Paltrow, a Patrulha Gwyneth. Você ia pegar ela, né? Esse é seu plano. Tá, pode ser até um bom plano, mas você não pode concorrer porque você faz parte do programa e aqui é igual aqueles concursos culturais assim, né? Filho de funcionário não pode participar, então você não pode. É fácil participar, pessoal. Entra aí no blog do Nerdizando, na Rádio Federal. Você já tá aí no site, é só acessar o blog do Nerdizando, vai estar a pergunta lá, comenta, participa aqui com a gente também pelo Skype, Rádio Federal, tudo junto. Que isso, cara, esse Kamehameha que você soltou aqui. E é isso, né? Participa também pela fanpage, facebook.com/Rádio Federal. Tem recadinho aí, além do... Não tem só o do DJ Goku mesmo, né? Tá bom, da Janaína? Homem de Ferro é um gato. Pronto, falei. Janaína, tem gosto pra tudo, né? Janaína, ok. Você acha o Homem de Ferro um gato? Alguém, tirando a Isis, alguém aqui, e tirando a Estelinha também, acha o Homem de Ferro um gato? Uou! Ninguém, né? Janaína? A Janaína é a que comanda os Mulheres que Comandam. Ela tem um programa de rádio aqui também, tá aí ligada na gente. Janaína, você deu azar que só tem, a maioria aqui é cueca hoje. Então, hoje as meninas estão com poucas vozes aqui. Mas tudo bem, Janaína, obrigado pela participação, hein? É isso aí, vamos de música, né? Solta aí, DJ Goku. Isso aí, pessoal, vocês ouviram o AC/DC de novo, Thunderstruck. E o AC/DC de novo, tema do Homem de Ferro 2, Back in Black. É isso aí, Rádio Federal do jeito que você curte. Rádio Federal. Oi? E aí? Oi? E aí? Tô no lugar Jogo de certo. imagem e ação, né? O cara fica assim. Vocês não estão vendo nada em casa, eu também fico desse jeito, que eu não vejo. É isso aí, pessoal. Vamos lá, então, Valberto. Oi, Tudo bom, cara? Valberto, Betão. é isso aí. Hoje nós somos aqui o Law and Order do RPG. Nós trouxemos especialistas para falar da... Gostaram, né? Falar da bagaça. Para falar da importância do RPG. Assim, aconteceram algumas coisas aí no passado que sujaram a reputação do RPG no Brasil. E a gente está aqui para falar sobre isso, mas para mostrar... não falar sobre esse aspecto negativo, mas para falar da importância do RPG, porque o jogo não tem culpa se o pessoal comete aí as suas atrocidades, e não adianta também as autoridades jogarem a culpa no jogo, ou no jogo de videogame e tal. A gente sabe que os jogos têm os jogos que são violentos e tal, mas a pessoa tem discernimento, ela pode chegar e ela sabe o que é certo, o que é errado. Então a gente vai falar sobre... Para isso a gente trouxe o Valberto aqui, que é professor, e vai falar da experiência dele com o RPG na sala de aula com os alunos. E aí, Valberto? Bom, é o seguinte, primeira coisa, que RPG é uma coisa muito bacana, que é o único jogo que é permitido em missões tripuladas da NASA. Então você não pode levar joguinho de carta, você não pode levar dominó, você não pode levar... Não, seríssimo. Seríssimo isso aí. Que você legal, não pode, cara. porque assim, o RPG, como ele não é um jogo competitivo, ele é um jogo que garante você uma cooperação. E aí, já imaginou, você tá meio caminho de Marte, fica com raiva do cara porque o cara ganhou de você no truco, aí ele tá lá na câmera pra sair da nave, aí você, errei o botão, aí o cara morre. Não rola. Mas minha experiência com sala de aula começou em 2006, quando eu fui fazer estágio em filosofia. E aí, filosofia é um assunto que é muito legal, só quem não gosta dele são os alunos. Só quem não gosta é aluno. E aí eu pensei uma maneira de trazer o assunto mais bacana para eles, trazer o assunto mais divertido. Aí eu comecei a colocar elementos de RPG nas aulas.
coisa que é importante a gente dizer é que não adianta você chegar com o livro do D&D, ou o livro do Beaten Up, ou o livro de seja lá o que for, botar em cima da mesa e aí galera, vamos jogar. Não funciona assim. Por quê? Primeiro, a gente tem salas superlotadas aqui, não só no DF, mas em qualquer lugar. Você não tem uma sala com menos de 20 alunos. Não dá pra você fazer um mesão com 20 alunos. E outra coisa, aquele assunto, aquele jogo, ele tem que ter relação com o assunto que o aluno tá vendo. Algumas matérias são mais fáceis de trabalhar, como por exemplo, história, geografia, sociologia, filosofia, são mais fáceis. Outras são mais desafiadoras, português, francês, inglês, espanhol. E outras são um desafio realmente nível épico, aquela coisa. Nível hard. Assim. Muito hard, Nightmare. Que é a matemática, química e a física. Não adianta você querer enganar o aluno também, ele não é bobo. Ele só parece, né? Ele não é bobo. Você chega assim pra eles, você está numa caverna para enfrentar um minotauro, de repente aparece um enigma, decifra-me ou eu te devoro. Aí o aluno, opa, beleza, vamos decifrar esse negócio. 3x mais 2 é igual a 8, qual o valor de x? Legal. Ninguém merece, o cara vai te dar um tapa na orelha, não vai querer saber de jogo nunca mais. É desse jeitinho. E aí você traz elementos, você tenta trazer o aluno como se ele estivesse sentindo aquela situação. Você vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial, aí você vamos lá pessoal, imagina você tá no meio de uma vilazinha da França, tranquilo, quando de repente tudo começa a explodir, você vê os soldados nazistas atacando, o que é que você faz? É a famosa pergunta, o que é que você faz? Você joga a questão pro aluno, cria empatia com ele. E aí o conhecimento vai avançando. Você joga para ele a responsabilidade das ações. Aí, vamos dizer, cara, eu levanto os braços e fico esperando os nazistas chegarem. Tá, morreu. Essa não foi a atitude mais inteligente, né? Eu me rendo, pá, morreu. Tirou um cria e vai. Paz e amor, né? Paz e amor. Só no céu. E como é que você faz para instigar esse aluno, por exemplo, como é que você faz para instigar o aluno que de repente quer ficar escondido durante a sessão? Porque a gente viu jogando dos Goblins, não foi? Que tava lá a situação apresentada à nossa frente e eu vi alguns dos meus companheiros falarem assim, eu acho que eu vou me esconder ali atrás daquela árvore, eu acho que eu vou voltar pra vila aí, mas a ação tá lá na frente. Como é que você faz para instigar a molecada? É muito tato. Não tem um livrinho de regras. Não tem assim, se o aluno tá escondido, você faz tal coisa. Você tenta trazer o cara, você pensa assim, e você? Vai fazer o quê? Você joga a ação pra ele. Tem gente que não quer participar, e aí você tem que respeitar. Tem gente que simplesmente não quer. É como aquele cara que vai pro intervalo e não quer jogar bola. Você não pode obrigar ele a jogar bola. Sim. O objetivo do jogo em sala de aula não é substituir uma aula, é ser um aditivo na aula. É a aula ficar mais divertida, mais interessante, e aí a pessoa poder aprender. Porque quando você se diverte, você aprende mais fácil. Hoje em dia, graças a Deus, ao contrário do que as pessoas dizem, eu vejo que os alunos estão lendo mais. Eu tenho uma literatura infanto-juvenil muito mais atuante. Graças a Harry Potter, Percy Jackson, os meninos estão lendo mais. Pode ser que eles não estejam lendo os livros que os professores de português queriam que eles lessem, mas eles estão lendo. Você pode pegar aquilo ali e jogar. Eu estou trabalhando num colégio aqui em Brasília e eu percebi que os meninos gostavam muito de Percy Jackson, mitologia, e aí eu estava dando a disciplina de estética. Estética é a filosofia ligada à arte. E eu digo, vamos fazer um apanhado pelo ponto de vista dos mitos gregos. E aí rolou. É essa coisa que o RPG me permite, é fazer essa ligação de vários aspectos diferentes dentro do conhecimento. E aí o aluno, ele aprende, porque ele se sente à vontade, ele se sente acolhido, ele diz assim, não sou mais eu sozinho, o professor também gosta. A gente cansa de ver isso no Facebook, quando um professor coloca assim, uma questão de prova, que tá lá, o Goku disparando uma rajada de energia, calcule a velocidade da rajada. Pra nós... Nem o Goku sabe, né? Nem o Goku sabe, né? Não sabe não, Goku. Então assim, nem a gente acha assim, meio assim, mas isso é bobinho, mas para o aluno não é. Para o aluno ele se sente reconhecido. Se você pegar uma questão de prova ou de trabalho e colocar para ele pegar seriado que ele gosta, numa situação que ele gostaria de ter vivido, ele vai aprender tranquilamente, ele vai aprender facilmente. É muito divertido. Eu acho que a maior dificuldade mesmo para o aluno gostar de disciplinas que são fora da realidade dele, né, que não são coisas próximas que ele consegue entender a importância para a vida dele, é justamente essa falta de identificação. Ele não consegue se identificar
com aquilo e por isso acaba não gostando. E aí quando você traz, né, essa coisa do universo do aluno para dentro daquela disciplina que ele não se identifica tanto, facilita essa identificação, faz com que ele acabe criando um gosto por isso. Acaba mesmo. E é interessante, por exemplo, você vai pro Ceará, que eu sou do Ceará, né? Com esse sotaque maravilhoso, já deu pra perceber que sou do sul do Ceará. Né? E aí, você vai pro Ceará e lá só não tem esse negócio primavera, verão, outono e inverno lá não. Lá só tem 2 épocas do ano, é verão e inverno. Verão e inferno. Tá muito quente ou tá chovendo. Eu morei em Natal, sei bem como é. Então é assim. Então, se eu chego para um aluno lá do Ceará e falar, olha, na primavera, no outono, ele não vai entender porcaria nenhuma. Ele pode até entender por força do hábito de estudar, mas ele não vai adquirir o gosto por esse conhecimento. Uma das coisas mais legais que eu já fiz com RPG em sala de aula foi quando eu fui substituir um professor de geografia. Ele tinha acabado de dar para os meninos a matéria sobre os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Aí eu fiz com eles uma brincadeira. Se dividam em equipes. É o seguinte, vocês foram fazer um passeio no colégio, cada equipe foi pro passeio e vocês perderam. O que vocês sabem? O que vocês têm? Vocês têm uma mochila, um caderno, lente de aumento e uma lata de leite condensado. Leite condensado leite condensado. Vocês se perderam. A única informação que vocês sabem é que já vai anoitecer, vocês vão ficar perdidos na mata e que o acampamento fica a sudoeste. Como é que vocês fazem para encontrar o caminho de volta? Aí cada grupo, eu ia de grupo em grupo para testar as opções. Então, um dos grupos é o seguinte, eu cravo um pedaço de madeira no chão e fico olhando a sombra. Por que olhar a sombra? Porque eu sei que o sol vai de leste a oeste. Então, na direção que o sol está indo, é o oeste, do outro lado é o leste. Então, para aquele lado ali é o norte. Eu viro para o sentido contrário, sudoeste, pronto, estou no caminho do... Aí o outro disse, não, eu vou fazer um sinal de fumaça. Como? Eu pego o caderno de matemática que eu não gosto, amasso bem, pego a lente de aumento... Esse aí parece que assiste o programa do Bear Grylls, hein, cara? Não, e a prova de tudo, versão RPG. Trazem isso pra gente. É um erro, assim, quem vai trabalhar com RPG em sala de aula, ele tem que saber uma coisa, ele tem que saber respeitar o que o aluno vai trazer. O aluno, ele traz uma bagagem cultural, mesmo o aluno de qualquer lugar. Não tem lugar ruim, todos eles trazem uma bagagem cultural riquíssima. Se o professor souber aproveitar essa bagagem, ele vai pra frente, não tem erro. Sim, depende mesmo do professor de chegar e instigar. E outra coisa, depende também se a escola topa esse projeto. Então, você já encontrou alguma dificuldade assim? Já. Quando eu não vou citar o nome do colégio, mas foi no Gama, que é lá onde eu moro. Eu tinha esse projeto de levar o RPG para a sala de aula, inclusive com um aporte da leitura, uma atividade relacionada com livros, mas aí o diretor do colégio disse que não queria nada relacionado a RPG na escola, em momento nenhum, em caso nenhum. Não deixou nem eu explicar do que se tratava. E aí foi abortado e segue com outras coisas. Tem outras estratégias. Mas aí ele não topou. Infelizmente ainda tem muito disso, tem né? Muito de RPG, o pessoal achar, nossa, coisa. Muito preconceito, tem, assim, porque na cabeça das pessoas, RPG são só 3 letras. Aqui a gente está entre pessoas que têm um nível cultural um pouquinho mais elevado, sabe do que se trata. Mas se você botou o pé pra fora, ninguém sabe. RPG ainda é muito desconhecido no Brasil. Não tem o quê? Comecei a jogar em 89 e até hoje, toda vez que eu vou falar de RPG pra alguém, eu tenho que explicar o que é, de onde veio, o que é que faz, como é que funciona. Isso quando não riem da gente, né? Tipo, dá aquela risadinha, você joga RPG, né? Eu sou grande, feio e mal, vocês não estão vendo, eu sou grande, feio e mal. Antigamente ninguém você ri nas minhas aulas. Eu olho assim, quando eu quero silêncio da turma, eu chego assim, bem alegre, falo assim: bom dia. 5 filas de carteira. Agora. Pronto, é tranquilo. Aí o cara, vou jogar no dado pra ver se eu consigo fazer essas 5 filas de carteira. Não, legal, cara. A gente também tem que se colocar no lugar do... Bom, o diretor, por exemplo, né? A gente tem que se colocar. Porque às vezes a pessoa conhece o RPG através de um livro que, por exemplo, que tem RPG de
vários níveis, né? Tem o RPG que é pra adulto, tem o RPG que é mais lightzinho, Caverna do Dragão, que todo mundo assiste. Né? Isso é outra coisa. Não é a mesma abordagem que vai funcionar pra todo mundo. Sim, com certeza. É um erro você pensar que vou pegar esse feedback aqui, esse jeitinho de trabalhar e vou usar da quinta série ao terceiro ano. Não funciona. Por incrível que pareça, os alunos são mais receptivos a isso, são os de sexto ano, sétimo ano e oitavo ano. Nono em diante já começa aquela coisa de adolescente de não ligo, não quero, me deixa no meu canto, eu tô na minha. E aí só vai voltar de novo no terceiro ano, por incrível que pareça. Primeiro e segundo ano eles ainda são chatinhos, mas no terceiro ano é que eles voltam de novo, eles estão saindo da escola, eles querem experimentar coisas novas antes de cair fora. E aí você consegue trabalhar bacana com eles. Mas o público-alvo mesmo, para você fazer um trabalho legal, que dá resultado, sexto, sétimo e oitavo ano. Esses são os públicos bacanas para trabalhar. Essa questão de entender o ponto de vista do diretor, né, do coordenador de escola, eu tenho um caso pessoal para contar que eu acho que é bem ilustrativo disso. A única suspensão que eu tive na minha história escolar foi por causa do RPG. Toma. Não só... Bem feito. Bem feito. Não só eu fui suspenso, como me encaminharam pra psicóloga do colégio. Bem feito. Você tava jogando o que lá? Era Call of Cthulhu, né? Não, era um pouquinho mais leve, era Vampiro Idade das Trevas. Sabia. Eu quase tive problema também com os pais. Meus pais também, tipo... Acharam no meu quarto... Você ficou aquele tempo internado lá, tomando choque, né? Quase isso. Cadê o Cunha? Católica. Ele tá em tratamento. Não, minha família é muito católica, né? Tipo, tem lá... Na capa do livro... Vampiro. Do Vampire? É do Vampiro, é. Qual das... Era aquela primeira versão? Qual que era? Cara, eu não lembro direito, mas acho que era a primeira versão, sim. A máscara, né? Eu nunca tive problema com isso, porque era assim, eu chegava pra minha mãe e dizia assim, mãe, eu podia estar saindo, bebendo, pegando carro emprestado, engravidando mulher por aí, eu tô em casa jogando com os amigos. RPG, com os amigos. O que é que a senhora acha que é melhor? Mas, fica aí jogando, tá bom. Eu devia ter sido esperto assim, mas aí concluindo o caos lá da escola... E aí o que acontece? O mais curioso foi, me encaminharam pra psicóloga, ela veio com um papo de que essa história de arquétipo é uma coisa muito pesada, não sei o que, lá. Bom, resumo da ópera, né? A gente não tem todo o tempo do mundo. O que aconteceu foi, eu fui suspenso, tive que voltar para uma reunião com a diretora do colégio. E aí lá a psicóloga e a coordenadora começaram a me bulinar, né? A fazer bullying comigo. Porque elas não me deixavam falar, elas queimaram meu filme de todas as formas da época dos faraós, inclusive. Inclusive, talvez antigo, o RPG também. Que eles faziam com os escravos. Inclusive, talvez o RPG também. O RPG também. Talvez o RPG também. A gente vai falar disso. Welton, segura um pouquinho aí que a gente tem que entrar com a música agora. Tá estourando tempo, mas aguenta aí que a gente vai continuar com isso aí. Inclusive, vou responder aqui o comentário da Carolina Bernardo, que acordou cedo hoje para assistir o programa. Caralho! Daqui a pouco eu vou responder você e a Janaína Rico de novo, tá? Então vamos com música. Federal. Rádio Federal, a melhor web rádio. Voltou? Estamos de volta. Rapidinho, galera. Ô, Carolina Bernardo, tô vendo aqui o seu recadinho dizendo que você apoia a Janaína Rico. Beleza, vocês têm direito à opinião de vocês. O Tony Stark, ele não é gato, ele só se veste bem, tá bom? Roupa é como se fosse maquiagem, né? Às vezes a maquiagem faz milagres pela mulher. A gente vê isso aí direto, Photoshop aí também ajuda também, né? De você, né? Ela tá falando do outro Tony Stark. Do Tony Stark. É porque o nosso aqui é o Tony Stark made in Japan, né? Made in Paraguai. La garantia sou eu. Tony Stark. Legal, Val. Aí, Janaína Rico, valeu pela participação. Carolina também. Mas não adianta não, tá? Essa do Tony Stark gatinho não colou aqui. Pessoal, depois do Nerdizando tem o Light Hits com meu amigo Mário Kempis. Então vocês não saiam daí, hein? Tem seleção de músicas especiais seleção de música especial do Mário Kempis aí pra vocês. As melhores músicas que estão tocando aí em todo mundo. Bom, Isis, temos mais um concorrente aí com a resposta, né? O que o Rodrigo disse? Rodrigo Souza, ele participou aqui com a gente e disse que ia fazer da armadura do Stark um armário e uma mochila mais foda do mundo. Afinal, ele não tem como usar. Tony Stark provavelmente deve vestir um G
E as camisetas dele são tamanho M, de monstro. M de monstro. Eu tenho esse problema. Mandou bem, Eu uso mandou camiseta LC. Lona de circo. O pessoal do Patati Patatá me odeia até hoje. Eles não podem comer a lona deles. Legal, cara. É isso aí. Bom, agora, pessoal, vamos continuar com o nosso papo aqui de... Mas eu sofro bullying nas escolas, que toda vez que tem gincana, eles me dão com aquela camisa GG que parece um bujão de gás enrolado em lycra, tá ligado? Sim. Não dá pra mim isso. Você tava fazendo cosplay de quê, professor? Bujão de gás enrolado em lycra. Legal, cara. É isso aí, pessoal. Ó, o Muttley aí gosta das nossas piadas também. O Muttley ri de tudo aqui. Aí, agora vamos continuar com o nosso papo sobre RPG e agora pra gente... Cadê o nosso correspondente em Londres, Diego Diel, vulgo Baconzitos? Baconzitos, na escuta, direto de Londres. E aí, beleza, galera? E aí, tudo bom, cara? Podem falar com ele, turma. Fala, Baconzitos. Opa! E aí? E aí, galera, beleza? Hello. Beleza, cara? Nós estamos aqui, Baconzitos, a gente está aqui falando sobre o... Você está acompanhando o programa aí, como sempre, né? Claro. Nós estamos falando aqui sobre o RPG, RPG na educação e todos esses assuntos legais e pertinentes que nerd adora, né? Agora a gente quer estabelecer uma comparação, porque a gente manja muito como é o RPG aqui no Brasil. E eu sei que você, além de curtir, mestrar e jogar, você tá aí em Londres jogando RPG. Fala um pouco pra gente como é que é o sistema que é usado, qual é o sistema que é o mais usado aí. Vamos bater um papo sobre isso aí pro pessoal saber como que é o RPG visto fora do Brasil. Cara, aqui é bem diferente. Aqui você tem muito mais acessos, tem lojas dedicadas a RPG, você tem lojas grandes, 2 andares, todos os sistemas dado de tudo quanto é jeito. Eu acostumado com amuchados. É facinho achar um D30. Isso foi bullying, hein? Isso foi bullying. Tá por dentro, né? Mas assim, uma coisa que eu vejo diferente é que no Brasil a gente tem muito mais um nicho bem reduzido, né? Algumas pessoas, é um colega que te apresenta pro jogo, te mostra, te leva para uma turminha, enquanto aqui você tem pai jogando com filho, você tem muito mais garota aparecendo, tem... que legal isso. Tem um monte de melhorias, né? E, assim, eu, por exemplo, tô mestrando no trabalho. Que genial. Depois do expediente, né, Baconzitos? Termina o expediente ao 5 horas da tarde, junta todo mundo, rouba uma sala de reunião e vamos fazer uma sessão de 2 horas, 2 horas e meia, 3, toda terça-feira. Pô, que legal, cara. Bacana, toda semana mesmo. garantido, então, o jogo. Bacana isso aí. Pô, que legal Pois isso, né, cara? Pergunta que não quer calar, qual o sistema? Isso que eu ia perguntar agora. O que vocês estão O jogando? pessoal quer saber o sistema, Baconzitos. Eu tô mestrando um sistema bem nebuloso que se chama RuneQuest, não sei se vocês conhecem. Ah, eu conheço. A gente jogava, né, Baconzitos? RuneQuest, o né? NetQuest, É o sexta edição ou não? Muito legal. É o sexta edição? Eu tô jogando o RuneQuest 4ª edição. É o que saiu agora com um pouquinho mais fine-tuned, né? Mais melhorado. Eles deram uma agilizada no sistema, tiraram um monte de regra que era redundante e ficou mais simples pra jogar. A gente jogava aqui, Baconzitos, lembra? A gente jogava com o Mike e era uma mistura de RuneQuest com Call of Cthulhu, né? Sim, RuneQuest Call of Cthulhu. O Mike, ele faz. Eu não sei se o Mike tá jogando ainda, mas ele pegava e fazia umas. Ele conseguia misturar bem os jogos e cara, era muito legal. Tem uma pergunta. Lá aí onde você tá. Como é que é o acesso das meninas ao jogo? Que o pessoal reclama muito aqui no Brasil que menina vai pouco a evento de RPG. As que vão normalmente a namorada do mestre, a esposa do mestre ou a filha do mestre. Sim. Porque às vezes tá um tarado também pra ver as meninas e tem que ver isso também, né? Um louco assim. Aqui tem muito. É muito mais aberto e também aquele negócio, né? Não é tão visto como sendo uma coisa de grupinho fechado. Então,
lógico, você faz o seu grupo de jogo, você vai jogar durante alguns meses com aquele grupo, mas nós temos a galera que é mais aberta. Então tem jogo que o pessoal faz no boteco, né? No pub. Com uma galera. Massa. Que quem puder chegar, tá valendo. Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Cozito. Claro. A gente tava comentando aqui agora há pouco, né? A respeito de como é que é a sociedade, né? Como é que o pessoal vê os jogadores de RPG. Aqui no Brasil a gente tem muito ainda um certo preconceito, né? Quando se fala, eu jogo RPG, eu gosto de RPG, o pessoal já fica meio, né, com aquele risinho de canto, assim, tipo... Isso dificulta muito também por aqui. Aí, em Londres, como você falou que tem mais lojas, tem mais acesso, tem mais público e tudo mais, eu acredito que talvez o pessoal não tenha tanto problema em aceitar, né? Eu queria que você falasse a respeito disso. Como é que o que o pessoal que não joga, né? Os não RPGistas, por assim dizer, veem no RPG. Como é que os não RPGistas enxergam os RPGistas em Londres? Isso. Cara, tem também aquele fato, né? Tudo que é diferente e estranho, a gente fica com um passinho atrás. É isso. Lógico que tem gente que vai te olhar como sendo aquele cara estranho que fica passando o fim de semana mexendo com um dadinho. Mas, lógico, aqui, como é muito comum, não só o jogo de RPG, como os jogos de tabuleiro, como Warhammer, como War... vários outros jogos de tabuleiro, aquele joguinho de tabuleiro para meia hora de jogo, a gente tem a turma que fica mais aberta, então aceita, mas também não faz muita questão de te chamar de amigo, né? Te exclui mesmo, né? Não continua sem feder e sem cheirar. Mas pelo menos não te chama de esquisito, aquele cara mais, exatamente. Menos mal, né? Eu não te exclui mais por você jogar RPG ou não. Pô, Beconzinho, me diz uma coisa, você mestra aí, joga também, o que você tem de dica aí, cara, pra mestrar, uma dica pra mestre e pra jogador, como é que vocês fazem aí pra incentivar o cara aí pro fight, em vez de ficar se escondendo atrás de uma pedra, coisa que é comum, né, de jogador de RPG, que olha assim aquele primeiro desafio, o cara olha e fala assim, não, eu vou correr pra vila, eu vou me esconder debaixo de uma pedra. O que vocês fazem pra estimular o cara? Você tá jogando com as pessoas erradas. Isso que eu ia falar. Meu grupo, ele é assim... Veja, um camafeu. Eu ataco. Mas filho, é um camafeu. Não quero saber. Como assim? Eu dou um golpe de espada nele. Não adiantou, não. Pô, ele deve ser muito poderoso, esse tal desse camafeu. Chorando de rir. Que nem... a gente tem tem várias formas de você motivar os seus jogadores, o seu grupo a chegar ou aquele embate ou aquela solução que você está precisando, né? Os jogadores saírem da cidade A e irem para a cidade B. Né? Você sempre pode chegar num ponto onde tem aquele gargalo, todo mundo tá cheio de dinheiro no bolso, em vez de ir para a próxima aventura, vão ficar aqui gastando dinheiro. Né? Então, o que normalmente que a gente faz nunca pode impedir o jogador de fazer o que ele tá afim de fazer. Mas, por uma forma ou por outra, se ele tá cheio de dinheiro querendo gastar, você rouba o dinheiro dele. Pra ele ter um motivo pra ir pro outro lado, ganhar mais dinheiro. Ou, se ele decide correr e fugir, ele vai se encontrar sozinho no meio do mato. Um lobo correndo atrás dele. Perfeito. Então, ou vai ou racha, né, cara? Você sempre deixa aberto ali pro personagem, pros jogadores, porque na maioria das vezes o cara que gosta de jogar muito RPG, ele quer fazer o personagem, ele tem um ponto de vista dele, esse cara aqui vai ser meio medroso. Então deixa ele ser meio medroso, mas trabalha com isso. Usa o medo, né, do cara pra conseguir alguma coisa dele, né? Uma resposta melhor e tal. Coloca ele no cantinho ali, com um monstro na frente, não tem pra onde correr. Só pode correr pra direita.
Ou ele corre, ou ele tenta conversar com o monstro, né? Apareceu. O que provavelmente não vai dar certo. Deixa eu bater um papo com ele. Seu dragão, chega aí. Muito legal. Agora, eu lembro de uma sessão de jogo que o mestre, eu não vou falar quem é, porque de repente ele tá ouvindo aí, não quer que eu fale o nome dele, e teve um dos jogadores, não sei se você tava nessa, Baconzitos, um dos jogadores tava jogando Cyberpunk. Eu não tava, essa história foi um outro jogador que tava lá que me contou. Cyberpunk, e o cara não tava mesmo, e o cara tomou um tiro de 12 lá e ficou sangrando, e ninguém conseguiu ajudar o cara. E o mestre chegou e falou: olha, já passou tantas rodadas e você morreu. Aí ele, mas como que eu morri? Como que eu morri? Eu tinha acabado, o jogo começou, tinha 3 minutos, 5 minutos, o cara já morreu. Aí ele falou: cara, você morreu, você tomou um tiro de 12, você sangrou até morrer. E o cara, mas como? Só tem 5 minutos de jogo. Aí, depois de muito bate-boca, o mestre pegou a ficha do cara e falou assim, ó. Aí o cara falou assim pra ele: mas como que eu morri? Ele, você morreu assim, ó. Pegou a ficha do cara e despedaçou a ficha, viu? Você está morto. Tu lembra dessa? Não sei se você tava lá no... Tem hora que você tem que apelar pro... Ô, Bacon, quais são os jogos mais conhecidos aí? Qual é o jogo que a galera mais joga? Tem essa cena underground daqui também? Cara, aqui como tem bastante... tem a grande diferença do Brasil do preço também, né? Você tem no Brasil um livro de Dungeons and Dragons, 150, 200 reais, 300 reais. Aqui a gente tem o livro, mesmo livro, exatamente igual, mesmo papel, mesmo encadernamento, exatamente o mesmo livro por acessíveis 50 libras, ou 25. Então, os maiores, assim, os mais conhecidos, são mais fáceis de obter. Mas, na contrapartida, a gente tem também muito do independente. Então, aquele RPG que você jogou quando estava na universidade com um colega que ele era impresso só digamos, na Colômbia, você consegue pegar também. Consegue importar, consegue um PDF, uma versão digital, né? Então, eu tô mais acostumado com RuneQuest, já joguei AD&D, GURPS, Vampiro e quase todos os outros mais comuns. Mas aqui, por exemplo, você tem muito... teve essa explosão do sistema D20 que saiu com o Dungeons and Dragons 3ª edição, né? Que eles abriram o sistema D20 para todo mundo fazer a sua versão, né? Então tem muita versão copiada, né? Então você tem bem variado. Por exemplo, terça-feira que vem a gente vai estar jogando Paranoia. Eu nunca vi na minha vida. Sim. Eu tô vendo aqui o comentário da Carolina Bernardo aqui no blog. Ela tá apoiando o uso do RPG Carolina, minha colega de trabalho. Carolina Bernardo aqui. Carol Foca. Carol Foca. Não acho ela cheinha, não. Aí, Carol, já tô... Agradeço ao Cunha, que agora as pessoas de todo o Brasil sabem o seu apelido. Acho que ela não se importa. Não, ela divulga. Ela tá... DJ Goku, deixa eu ver aqui coloca na tela pra mim aqui Peraí que o DJ Goku tá barbeirando aqui. Não, essa não. Aí, outra, não. Carol, tá livre, dessa aí você tá isenta. Fugiu. Ela tá aqui apoiando Ele falou que não é essa porque é pra poder... Ela tá aqui no blog, quem quiser ler o comentário dela, tá aí no blog. Eu vou tentar sintetizar aqui. Ela tá apoiando o RPG nas salas de aula, tá incentivando os professores a conhecer mais sobre o assunto, né? E usar como uma ferramenta pro ensino e tal. Eu acho que tem tudo a ver, a gente tá provando aqui que tem tudo a ver. E que quem quiser... Roberto, me diz, qualquer professor que quiser pegar uma dica contigo de como é que pode fazer... Você está disposto a ajudar, né? Com certeza. Como é que pode fazer no Facebook, Valberto Betão Filho. É fácil de achar. Valberto com V mesmo, tá?
É o cara que tem a foto feia, sou eu. Não é o pastor, tá? Tem um pastor lá, não sou eu. Tem um pastor com esse nome? Tem um Valberto Filho que é pastor, não sou eu. E você pode procurar também o meu blog. Eu escrevo mais sobre sistemas que eu gosto no meu blog, tá meio paradinho porque muita prova para corrigir. Mas é o Lote do Betão. Você pode procurar no Google, Lote do Betão, que você encontra lá o meu blog. Tem muito material legal, algumas coisas que você pode utilizar, RPG Filosofia, RPG História, essas coisas. Pode procurar. Pô, legal, beleza, fica a dica aí. Fala aí, cara. Quem quiser também pode aproveitar e ir no Encontro D30 também, que Quando a é gente que vai tá ser? lá também para ajudar. A data do próximo não é oficial ainda, a gente tá esperando a confirmação, mas previsão é dia 19 de maio. Fala do evento que tá tendo hoje também. Ah, é verdade, Laboratório de Jogos. Exatamente. Infelizmente, por problemas técnicos do pessoal de lá, né? Vamos deixar claro, não deu. Por limitações internéticas. Exatamente, limitações internéticas. Mas enfim, tá rolando em BH hoje e amanhã o Laboratório de Jogos, que é um evento focado na criação de RPGs. Então tem gente do Brasil inteiro reunido lá. Tem o John Bogé, o cara que fez o pacto com Sandman, pra escrever livros de RPG por lá. Pois é, tem uma galera muito bacana, a programação Pode escrever, velho, só pode ser sido isso. A programação tá muito interessante, o pessoal tá falando desde as partes mais técnicas mesmo de game design, até troca de experiências de como foi publicar um livro, os passos que o pessoal seguiu. Então é um evento muito bacana, hoje e amanhã em Belo Horizonte. Se eu pudesse, meu dinheiro desse, eu tava lá. Eu também estaria junto com você lá. Pois é, mas... Meu dinheiro dá. Deixa eu perguntar aqui, Baconzitos, você ainda tá aí? Tô aqui. Baconzitos, me diz uma coisa. Você ouviu a gente falando sobre esse evento aí, essa oficina de criação de jogos. Tem eventos desse tipo por aí, cara? Como é que são os eventos ligados a RPG aí? Bom, tem os oficiais, assim, né? O grandes encontros, como a Comic Con, que o pessoal tem um espaço reservado para jogar RPG. E tem também os grupos de jogos, né? Aí são, sei lá, 50, 60 pessoas que se conhecem, começaram a jogar, e aí chegou amigo de um e amigo do outro e foi crescendo. Tem grupos grandes de jogos que fazem vários eventos semanais, trimestrais, variam de tempo em tempo. Então eles fecham uma área, um galpão, uma igreja, uma área de convenções pequena dessas, né? E fazem um evento no fim de semana. Pô, que legal, cara. Eu tô notando que isso tá... Bom, não sei, o Elton pode me corrigir se eu estiver errado, mas esses eventos estão ficando cada vez mais constantes aqui, né? Sim, junto com essa coisa dos independentes terem mais espaço, conseguirem alcançar mais o público graças à internet, bendita internet, né? Que hoje os nerds dos vários locais do Brasil conseguem se comunicar, colaborar, e de fora do Brasil também, como o Ricardo bem lembrou, né? Um dos autores da UNZA é de Portugal. Então é uma coisa que permite esse contato mais fácil, o que facilita a organização dos nerds também, né? Então, encontros como o do D30 aqui em Brasília, que reúne pessoal de vários lugares do Distrito Federal, esses eventos que acontecem em Brasil afora, como o Nerd Expo, que aconteceu em Blumenau, se eu não me engano, há pouco tempo atrás, como o World RPG Fest, que vai acontecer em Curitiba em julho. O RPG Newbies, que sempre acontece lá no Sul, tem o Dungeon Carioca, que é no Rio de Janeiro também. Exatamente, então... Lá no Crato tem um pessoal... Carioca? Lá no Crato. Crato, pra quem não sabe, é uma cidade do interior do Ceará, perto de lugar nenhum e parte alguma, vizinho de Juazeiro do Norte. Lá tem o pessoal do The Dungeon, com o Caldeiracho, é um grande amigo meu. Ele tem lá um espaço. O Calde. Ele aprendeu até a escrever, é legal. O Calde, ele tá lá com um espaço para jogar RPG. Todo final de semana eles estão fazendo jogos temáticos. É um lugar bem bacana. Crato, interior do Ceará. Você procura lá The Dragon. É The Dragon? Eu acho que é. The Dungeon. The Dungeon. The Dungeon, The Dragon. Baconzitos. Oi. Cara, me diz uma coisa. Essa reputação do RPG aqui no Brasil não chegou aí não, né? Assim, como é que o pessoal aí olha a turma de cá? Não sei nem se vê, mas como é que o pessoal daí... Não sei nem se eles têm conhecimento também, que às vezes, né, não sabe. Mas como é que o pessoal daí vê essa... Já chegou o conhecimento aí em Londres sobre
sobre essa reputação ruim do RPG aqui no Brasil? Cara, chegar sempre chega, né? Com a internet hoje em dia é muito mais fácil de até uma fofoca virar o mundo, né? Sim. Então, chegaram notícias aqui muito tempo atrás, inclusive quando aconteceram os fatos, né? E eu acho que assim, muito do perfil brasileiro, do brasileiro em tirar a culpa da pessoa e transferir para um objeto inanimado, né? É o freio do carro que não funcionou, é o sinal que não fechou, é o livro que é o do capeta. É muito coisa do Brasil, né? Aqui eles já têm um outro ponto de vista, que é se aquele material, aquele livro, aquele jogo, aquele filme de cinema, se ele incentiva a violência, se ele incentiva uma coisa ou outra. Então, tem a turma que vai lá e lê e dá não é a censura, mas é a indicação, se é para adolescente, se é para 13 anos, se é para 15 anos, se é para 17 ou mais, né? Então, é uma coisa que, tipo, deixa claro para os pais quem que pode fazer isso ou não. E aí o pai que conhece o filho pode falar, não, você que tem 12 anos, eu vou deixar você jogar esse jogo que é para 15 ou mais, porque eu te conheço. Você é o meu filho, né? Mas que é uma coisa que a gente não tem no Brasil. E tem alguns RPGs no Brasil e no mundo que são os mesmos, que eles são mais para um público adulto. E que se você colocar isso na mão de uma criança, de um adolescente, a mensagem fica meio perdida. Mesma coisa com livros. Você tem livros que são para adultos. Você não vai botar uns 50 tons de cinza na mão de uma pré-adolescente para ler. Eu não colocaria na mão de ninguém, mas enfim. Também não. Olha, pelo conteúdo do filme, do livro, né? Então você não vai colocar um livro de adulto para criança ler. Agora essa agora vai pra você aí, Baconzitos, e pro Valberto aqui. O que eu vejo assim também, pra vocês também, tá, pessoal? É assim, aí você disse, Baconzitos, que o pai joga com o filho e tal. Aqui a gente não vê muito isso. Será que é porque, de repente, o pai tá querendo jogar a responsabilidade pro jogo? Entretém aí o garoto que eu vou lavar o carro agora. Eu não vejo assim, não. O que acontece é assim, eu sou meio precoce, eu comecei a jogar em 89, comecei a jogar bastante tempo. E aí eu já tenho filho em idade de jogar. Mas todos os meus amigos começaram a jogar na década de 90, nos primeiros anos de 2000, agora que eles estão terminando faculdade, agora que estão casando, agora que estão tendo filho. A Estela, que é esses sons de bebê que vocês estão ouvindo aqui no fundo, a Estelinha cantora, ela vai jogar RPG em breve. Não do jeito dela, né? Do jeito de jogar mesmo. Hoje ela joga do jeito dela. Do jeito dela. Ela vai jogar, quer dizer, são os pais que vão jogar com os filhos. E até um tempo atrás, o Jaime, que ele é um casado com a Maria do Carmo, sim, ele escreveu junto comigo e com mais um outro cara um post A3 sobre como é ser pai e jogar RPG ao mesmo tempo. Então, com alguns conselhos do tipo, se você gosta mesmo dos seus livros e do seu filho, mantenha seus livros na estante mais alta possível. E outra coisa, dados conseguem entrar em qualquer lugar. Não é porque aquele D30 é muito gordinho que o moleque não vai engolir. Ele vai. Legal, aqui a gente tem aqui a sugestão de literatura. Tá ouvindo aí, né, Baconzitos? Tô ouvindo. Olha o que tem aqui de... Ricardo, falar desses livros aqui. RPG Educação, Pensamentos Soltos. Isso, esse foi um livro que saiu ano passado no World RPG Fest, né, escrito pelo Matheus Vieira, né? Que até que falando, é psicólogo e mestre em educação. Então ele fez esse trabalho falando um pouco sobre RPG Educação. Tem um outro livro muito bom, assim, antigo, né? Na verdade, que foi do primeiro simpósio de RPG Educação. Primeiro e único. Feito pela Ludus Culturalis, com apoio da Devir, que são os anais do primeiro simpósio de RPG Educação. Aí esse aqui tem um fator interessante, porque foram várias pessoas que escrevem bastante, tem esse incentivo, faziam esse incentivo na época, né? E aí o Luiz Eduardo Ricon, ele falou um pouco sobre um RPG chamado Resgate dos Retirantes, que foi um RPG que foi lançado por GURPS. Nessa época a Devir e o Brasil estavam muito nesse incentivo do mini GURPS, né, que era uma versão resumida do GURPS, e eles estavam muito incentivo pela educação. Então você tinha
Mini-GURPS, resgate dos retirantes, cruzadas, entradas e bandeiras, descobrimento do Brasil, Quilombo dos Palmares. Rússia. Qual? Rússia não chegou a ser lançado. Não, esse não chegou a ser lançado. E aí esse resgate dos retirantes é interessante falar que ele foi solicitado pelo Museu do Cândido Portinari para fazerem um RPG, para o pessoal aprender sobre Cândido Portinari. Cara, que responsa. E aí nos anais tem uma parte que eu acho legal de ler, que ele fala justamente aqui sobre uma pessoa que jogou a experiência do resgate dos retirantes, só que antes de jogar eles entregaram um questionário. E o questionário simplesmente era assim. A pergunta era: resuma nas linhas abaixo tudo que você sabe sobre Cândido Portinari. E aí esse cara da plateia, né, Maurício, que tá o nome aqui, ele botou: não muito. Resumiu bem, né? Não muito. Aí o Carlos Eduardo perguntou: só isso que você respondeu? Ele: sim. Você é professor, estudo para C1. Tudo bem, aluno de pedagogia, é isso? Não, faço literatura. Tá bom. E após a aventura, o que você respondeu? Aí o cara: Cândido Portinari foi um pintor brasileiro, artista plástico, estudou na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, era filiado ao PCB, morreu por intoxicação causada por suas tintas. Então mostra que em 1 hora e meia de jogo, a gama de conhecimento que Sim. essa pessoa... E eles queriam fazer o quê? Hoje que é algo muito comum, só que por meio da tecnologia. Transformar essa visita ao museu numa aventura lúdica, numa imersão grande, né? Então, assim, o pessoal ia visitar o Museu Cândido Portinari e saía de lá, jogava uma aventura e saía de lá com uma gama de conhecimento que ele não tinha antes. Depois dessa eu quero ver quem vai ser capaz de dizer que o RPG faz mal pra saúde. Bom, e aí concluindo aquele caso que eu comecei a contar, porque ele tem final feliz, então Sim. acho que super casa com um legal. exemplo, como eu dizia, né? Então, reunião com a diretora, a coordenadora, a psicóloga, meus pais, e a psicóloga e a coordenadora... O Elton está possuído! Descascando o RPG, falando que prejudicava minhas notas. Mentira, minhas notas nunca mudaram. Eu sempre fui nerd e CDF na escola. E, enfim, e aí... Vamos trazer essa professora aqui? Ah, ela não é daqui de Brasília. Fugiu dessa. Desculpa. Né? Mas, enfim, e aí o que aconteceu de mais legal foi... Depois que elas falaram um bocado, a diretora olhou pra elas e disse: agora eu quero ouvir a versão dele. E aí eu falei do jogo, falei o que eu achava, né, como a gente jogava, o que a gente fazia, por que a gente se reunia, tudo mais. E ela e todo o tempo, né, as outras vendo que eu tava, né, conseguindo fazer uma exposição razoável dos meus motivos, por assim dizer, né, como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada, eu tava jogando. E a diretora sempre falou: não, eu quero ouvir ele. E aí no final a diretora solta pra mim a coisa que eu achei mais genial. Ela virou pra mim e disse: eu ganhei de presente do meu filho uma edição de luxo do GURPS. Porque eu jogava RPG também, e tem muito tempo que eu não jogo, eu recebi, eu não cheguei nem a abrir. Vamos combinar depois de você me mostrar como é que joga. Pô, que massa, cara. E aí você vê aquela coisa de tentar entender o lado do outro, né? A coordenadora e a psicóloga que não entendiam nada de RPG e por isso tinham uma visão complicada da coisa, a visão que veio da mídia. Isso foi na época do caso lá de Minas Gerais, né, que ficou famoso no Brasil todo. Sim. E a diretora, que já conhecia, que tinha uma opinião mais esclarecida do que é RPG e que apoiou. Ela falou: olha, o que é que eu acho disso tudo? Tinha um dos nossos colegas que realmente, ele, né, passando um momento difícil na vida e tal, e se refugiou um pouco no RPG, como ele poderia ter se refugiado em outras coisas, né, pra se esconder um pouco desse momento ruim da vida. Em vez de ir pro álcool e pras drogas, ele foi pro RPG. Acho que bom pra ele, né? Mas ao mesmo tempo prejudicava um pouco o desenvolvimento e tal. E aí falou: olha, teu colega precisa de ajuda pra sair desse momento ruim da vida dele, ele tá se escondendo atrás do RPG, e vocês que são do grupo dele precisam ajudar ele a encarar essas outras coisas e não ficar se escondendo no jogo. Então por isso que eu acho bacana que, vocês se reúnem 3 vezes por semana pra jogar, vê se você consegue convencer ele a uma dessas 3 vezes por semana ser pra estudar alguma coisa, ser pra fazer alguma outra coisa. Então a diretora teve uma visão muito bacana disso. Que né? bom. Negociando. Exatamente. Né? Vamos negociar aí. Né? Aquele esquema Faith in Humanity Restored, né? Tipo, a fé na humanidade restabelecida. Tipo, alguém ainda... Sim.
Pô, legal, cara. Cara, e uma coisa dessa acontecer no sertão de Pernambuco é realmente louvável. Eu nunca mais esqueci essa história. Primeiro porque foi minha única suspensão na minha história escolar, né? Isso aí a gente vai investigar depois, tá? E segundo, por ter acabado dessa forma, né? Com alguém que entendia um pouco e que conseguiu mostrar que não era esse inferno, entre aspas, todo que o pessoal põe por aí. É interessante mostrar pessoal, também, né? Deixa rapidinho, Ricardo, desculpa te interromper. A gente precisa, o tempo tá estourando. Vamos ouvir mais uma música aí do Homem de Ferro e daqui a pouco a gente volta para as considerações finais. Baconzitos, não sai daí, tá? Tamo aí. Vai a gente considerações finais e ver aqui e olhar os novos recados que tem aqui. Isso aí, solta a música aí, DJ Goku. Ok, estamos de volta. DJ Goku. Estamos de volta no programa Energizando, episódio 4. Falando sobre RPG, Homem de Ferro, Cunha. Vale, pode falar. Não, antes disso, qual foi a resposta da Carolina Bernardo aí? A Carol Bernardo diz que se conseguisse pegar emprestado, entre aspas, a armadura do Tony Stark, ela usaria para dar alegria para as crianças de baixa renda, que curtem o Homem de Ferro e nunca tiveram oportunidade de curtir. É a típica resposta de educador, né? De ela professor, emprestaria a armadura pra eles, teria um dia de sonho. Mas, Carol, você não entendeu. Não é quem pegou emprestado, é quem roubou a armadura. Logo, você é uma criminosa como todo mundo aqui, viu? Ela respondeu isso porque é lawful good. Eu pegaria emprestado. Eu tava vendo aqui o Cunha, até durante o intervalo aqui, o Cunha lá, trabalhando no capacete. Fazendo os ajustes aqui. Ele não para nunca, cara. Vai ficar, né? Não vai ser por falta de trabalho, não, Cunha? Não, vai. Você tá programando, quando é que você tá programando de ficar pronta? Cara, o mais rápido possível. Eu tô querendo... Eu não tenho ainda como dar uma previsão, porque foi o que eu te falei. Eu trabalho, então eu não consigo manter uma frequência, ou então uma schedule assim certa de todo dia tal, ou sei lá, 2 vezes por semana eu vou sentar 2 horas pra poder fazer isso, não. Eu pego assim brechas de tempo, não vou estar fazendo nada agora, vou lá correndo, faço uma coisinha e tudo mais, né? Porque trabalho, eu tenho família também, sim, né? Minha filha, minha esposa e tudo mais. Apesar que elas ambas dão muita força, muito apoio. Minha esposa, tem que mandar um beijão pra ela, porque pra aguentar a bagunça que tá sendo feita lá em casa. Pode mandar um beijo aí pra sua esposa, cara. Natália, um beijão, obrigado pela força aí. Quando ficar pronta, a gente vai dar uma volta voando aí com ela. Agora é o momento, pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso. O senhor pula primeiro, tá? Se funcionar, o senhor volta pra pegar ela. Baconzitos, tá me ouvindo aí? Tô ouvindo. Considerações finais, Baconzitos. Pois é, eu recebi um recado aqui da minha esposa que ela pediu pra falar que o Homem de Ferro é bonito mesmo. É, né? Tem jeito. Agora fale o contrário. Juntou no time da Carolina e da Janaína Rico aí. Pois é. Mas considerações finais. Eu acho que RPG é muito útil em termos de ensino. No meu caso, mudei para um país novo, não conhecia ninguém. Fazer amizades novas é muito útil também. E no aprendizado como o pessoal contou aí, em 1h30 aprendeu tudo sobre Portinari, ou sobre o suficiente, né? Sobre uma coisa ou outra. É uma forma nova, tem que ser trabalhada, não é todo mundo que vai aceitar, mas é uma ótima forma de melhorar as habilidades de cada pessoa e deixar ela mais confiante no que ela é. Pô, legal. Senhores, considerações finais, rapidinho, que nosso tempo, infelizmente, está acabando. O Mário Kempis já está ali apontando um revólver pra gente. Fazendo o meu momento Bugu, eu queria mandar um abraço pro meu amigo André Nunes, que está ouvindo a gente diretamente. André, eu não lembro agora se você ainda está em Buenos Aires ou se você está em outro lugar agora. Mas, enfim, um abração. Um abraço também pro Marco Akira, que estava se acabando de rir ouvindo a gente. E, bom, eu acho que a ideia é essa. O RPG é muito mais legal do que a mídia pintou. E tá passando por um momento interessante de crescimento, né? Os nerds agora podem se reunir à luz do dia. É verdade.
E isso é muito bacana, e eu acho que a próxima geração vai ser uma geração muito legal, né? Como o Betão estava falando, agora é que os pais nerds vão poder realmente começar a jogar com seus filhos, que serão os próximos nerds, e aí a gente deve ter um cenário muito bacana pra RPG e tudo mais. Considerações finais. Desculpa interromper, né, galera, porque o tempo tá acabando mesmo. Considerações finais é o seguinte: quero mandar um abraço pra minha esposa, que me acordou cedinho hoje pra vir pra cá, me emprestou o carro, porque a bateria morreu. E queria mandar um abraço pro pessoal de Santa Rosa, o colégio que eu dou aula, o pessoal do Compacto do Gama, o pessoal do 77 do Gama. E para qualquer outro menino que um dia já teve o Betão como professor, eu continuo professor de vocês o resto da vida, não tem mais jeito. Tchau. Ricardo? Bom, eu só ia aproveitar para dar uma aspas, né, falando dessa parte de RPG Educação, para qualquer sistema tem como ser adaptado para ensinar alguma coisa de educação. Sim. A gente tava falando do Beatemap, né, que a Onza vai lançar, que como o Daniel falou, é um jogo de RPG de porradaria nostálgica. Uma das mesas no Encontro de Pandemia, um amigo meu, Rafael, ele fez uma mesa onde os personagens eram organismos vivos, leucócitos, os glóbulos brancos. O Hugface do Alien. E aí os inimigos eram um tumor, a doença da AIDS, e a aventura se passava dentro do corpo humano. Legal, cara. Então foi um negócio bem interessante. Tinha, era Osmose Jones. Eu lembrei dele agora também. No mais, queria mandar um beijo pra minha esposa, um abraço para o pessoal do D30, né? Todo mundo que comparece no encontro. E quem tiver dúvida sobre RPG, aparece lá no encontro. Né? Beleza, tá todo mundo convidado. Pessoal, Baconzitos, valeu pela participação mais uma vez, cara. Ele já saiu do ar, né? Mas ele tá ouvindo a gente lá, Baconzitos. Abração pra você. E a Kênia Dias postou aqui ela colocou a resposta dela que ela exterminava todos os leque. Apoiada. Rapidinho aqui. Rapidinho aqui, preciso mandar um beijo pra Carol, ela pediu. Carol Beijo, Bernardo, Carol Foca, um beijão. Agradecer novamente a minha esposa mesmo, minha filhinha Melissa, um beijão pra vocês pela força. E todo o pessoal que quiser compartilhar ideias, jeitos e tudo mais sobre a manufatura da armadura, e todos os fãs do Homem de Ferro, assistam o filme. Beleza. Foda. E abração pra todo mundo. Obrigado, Nestor. Obrigado, galera da rádio. Não por isso. Resultado aí das respostas, vocês vão acompanhar pelo blog do Energizando aí no site da rádio, ok? A gente vai postar lá, vamos deliberar e vamos colocar ali o vencedor, que vai poder ir buscar na Kingdom Comics, fica lá no setor de diversões sul, o edifício Venâncio 4, loja 24, o telefone, tudo vai estar descrito ali no blog, tá, pessoal? Então fica ligado aí, vocês que participaram. E é isso aí, até a semana que vem, um abraço pra todo mundo, fique com Deus, tchau. Tchau. O Energizando vai encerrando sua transmissão. Nos vemos no próximo sábado das 10 ao meio-dia aqui na Rádio Federal.